Muito bem, vamos lá então agora para a terceira ordem de ensaio de avião. Qualidade de voo de pilotagem. Então, vamos partir para o avião, já treinamos no simulador, vamos partir para o avião agora. Então, de novo, os objetivos do voo, que vocês preparem aí o voo, então cartão, briefing, depois debriefing do voo. Conduz o voo, a fim de executar as técnicas de ensaio de voo, de qualidade de voo e de pilotagem. Significa que a gente vai estudar estabilidades estáticas, longitudinal e lateral direcional, estabilidades dinâmicas, longitudinal e lateral direcional. Vamos fazer o stall QDV, vamos fazer algumas tarefas para avaliar as qualidades de pilotagem, e aí vocês vão elaborar um relatório de ensaio do QDV. E também o nosso objetivo é treinar agora durante o voo, aquilo que a gente treinou no simulador. O avião, muito provavelmente será o Cherokee. Será o Cherokee, vai ser um QDV. Instrumentos, então, normais de bordo, e aí o que a gente vai colocar lá é a coluna no manche com marcações de medição e transferidor, então uma trena e um transferidor. A base de tempo sempre nosso relógio barra cronômetro, desejável uma GoPro, desejável também um pedal com marcação de medições lá no 2P, e aí as instrumentações que vocês acharam interessantes agora. O Windbug a gente pode botar no avião, tem uma probe até para a gente colocar lá no avião o Windbug, e podem usar essas ferramentas de celular para gravar os sensores do celular. Só botei o físico aqui porque é um exemplo, pode ser esse que o Gustavo mostrou para a gente agora há pouco no intervalo, muito legal, vou dar uma ajudada nele. Então isso aqui a gente vai providenciar lá no avião para vocês, no dossiê ali eu coloco também uma fita no assoalho e marco ali as reflexões de pedal. Preparação, como sempre, a gente ter feito esse treinamento no simulador, lembrar da escala Cooper Harper, lembrar dos nossos diversos volumes, então volume 2, estabilidades estáticas e dinâmicas e alto volume de ataque em QDV. Volume 3, a nossa redução de dados está lá na parte 3, na parte de QDV. Os volumes 4 de gestão, 6 de ITA, dependendo da aeronave, associada à parte da aeronave que a gente vai voar, se for Cherokee a parte 7. E o voo em torno de 1 hora lá em Ituano com o Nareto. O voo propriamente dito, então, apresentar o cartão, tanto do aluno quanto do piloto, e fazer a verificação de peso e centragem do avião no dia. Briefing como os outros, então, o Nareto vai fazer a parte dele do briefing, geral de segurança, vocês vão fazer a parte específica da aeronave para o ensaio de QDV. Então vamos lá para os nossos ensaios. A partida, táxi, cheque na posição 2, cheque na posição 3, tudo isso aí conforme o briefing, e a decolagem. Vamos rodar aí a 70 milhas por hora, a configuração prevista no manual de voo, e a avaliação das qualidades de pilotagem para a seguinte tarefa. De novo, a mesma tarefa que a gente treinou no simulador é manter o centro da pista entre a soltura dos freios e até a rotação. Desejável até 2 metros de desvio lateral e aceitável até 5 metros. E aí, após a decolagem, antes de entrar na fase de comunicação com os órgãos de controle, é bom já cobrar dele os comentários e o grau Cooper Harper, senão daqui a pouco a gente até esquece. Então, rodou, reconfigura lá, está garantindo a subida, pede os comentários para ele e o grau Cooper Harper. Então, assim como em desempenho, aqui nesse voo vocês vão estar voando em duplas e o relatório é em dupla, tá bom? O relatório é em dupla. Vamos subir ali para o 050.
coordenação com os órgãos de controle e manual de voo, e vão agora procurar aí estudar as estabilidades da aeronave. Então vamos começar pelas estáticas, nível 050, configuração limpa, nivelar e compensar a aeronave para a velocidade de 90 milhas por hora. Essa vai ser a nossa vitrine para a condição de hands off, ou seja, compensação para a condição de comandos livres. Tolerâncias na compensação apenas, 200 pés e 5 milhas por hora. Então, estamos ali 4.800 a 5.200 e 90, mais ou menos 5,85 a 95. Compensado então nessas tolerâncias, vamos então estudar a estabilidade estática longitudinal. Então, ali na vitrine, fazer uma investigação do limiar de força e da faixa de eficácia, se é que existe. Então, provocar ali se algum movimento do manche você percebe sem variar a velocidade. Então, medir ali a limiar de força e faixa de eficácia, nos dois sentidos, quebrar e picar. E vamos avaliar aí uma faixa de velocidade de 20 milhas por hora. Então, a 90 vamos reduzir aí para 80 e para 70 e depois vamos aumentar 100 e 110. Né? Então, a 80 e a 100, assim como a 70 e a 110, a gente vai fazer algumas avaliações e sempre o piloto tem que se preocupar a não inverter o sentido da força. Né? Então, movimentos sempre suaves, sempre no lado correto da força, né? E leva a velocidade, traz a velocidade até 70, depois mantendo no lado correto da força, deixa ela retornar até 90, parando de novo em 80 para medir os parâmetros de interesse. Idem a picar, então aumenta a velocidade para 100, pare em 100, mede os parâmetros de interesse, vai até 110, pare em 110, mede os parâmetros de interesse, começa a aliviar para retornar para 100 nós, onde a gente vai parar de novo, e depois retornar até 90 nós e soltar um manche para a gente ver a nova velocidade na qual a aeronave para próximo à vitrine. Tá? Então, durante esse exercício, vamos medir os deslocamentos da haste longitudinal do manche em cada velocidade. Então, vamos traçar aquela curva deslocamento por velocidade. Esse é o objetivo para a gente estudar a estabilidade estática longitudinal. Tá? E aí, aquelas observações que a gente já foi fazendo. Durante a execução, lembrar de manter o lado correto da faixa de atrito. E conforme a gente vai aumentando o deslocamento, vai verificando se as forças também são coerentes e crescentes, estão no sentido correto. Então, se ela estiver sempre aumentando para reduzir a velocidade, a cabrar sempre aumentando para aumentar a velocidade a picar, isso é um indicativo de que a nossa derivada de estabilidade é negativa. Esse é o comentário que a gente vai fazer sempre com relação a essa avaliação quase que qualitativa da estabilidade estática longitudinal. Agora, a lateral direcional, a gente vai fazer por alguns modos, né, 3 modos. O primeiro é executar uma derrapagem com asa nivelada e avaliar se as evoluções das forças de deslocamento dos comandos estão no sentido correto. Né? Então, a derrapagem com asa nivelada significa que a gente está provocando uma deflexão de leme e está tendo que segurar de aleirão a asa para ela manter se nivelada. Então, vai avaliar com o pedal a meio curso e depois o pedal a fundo, medir e registrar a respectiva inclinação angular do manche. Como está com um transferidor lá na coluna do manche, vamos medir aí a inclinação angular. No final da manobra, soltar o pedal e verificar se o beta tende a zero, identificando assim o sinal da derivada de estabilidade de interesse, que é o CM-beta. Então, se o beta zerar, a gente tem um momento de guinada cuja variação com o ângulo de derrapagem é positiva.
O modo 2, de provocar, de estudar a estabilidade estática lateral direcional, é por meio de uma derrapagem estabilizada na reta. Né? Então, realizar impulsos crescentes na deflexão do pedal, de 1/4, meio, 3/4 de deflexão total. Então, vamos ter 4 pontos ali, né? 1/4, meio, 3/4 de total. E vamos anotar as deflexões, né? As inclinações laterais, e registrar essas inclinações laterais do manche para cada deflexão de pedal. Então, a 1/4 quanto à inclinação, a metade quanto à inclinação, a 3/4 da deflexão total. Então, essa marcação de 1/4, meio, 3/4 do total, a gente vai botar ali no pedal, que a gente consegue marcar ali com uma fita sem problema. Ainda, né, avaliar a evolução dessas forças de deslocamento estão no sentido correto, então os comandos ali têm que estar sempre cruzados. Né? Após a deflexão total do pedal, retornar com cautela a condição de voo estabilizada. Retornar com cuidado para evitar, inclusive, que excite ali um dante roll. Né? Na hora de soltar o pedal, dependendo de como solta o pedal, você acaba provocando um dante roll. O terceiro modo de estudar a estabilidade estática lateral direcional é a soltura dos alerões após a derrapagem estabilizada. Você está na derrapagem estabilizada, mantém o pedal a fundo e solta o aileron, e aí a gente viu o que acontece com a asa. Então, mantém o pedal a fundo, solta a asa que está baixa deve subir. Então, evoluir continuamente a força do pedal até a deflexão total, mantendo a reta junto do aileron. Avaliar de novo se essas forças estão no sentido correto, a gente está realizando uma derrapagem estabilizada. Vai medir a inclinação do manche e a deflexão do pedal, e no final da manobra, soltar o aileron e identificar o sinal da derivada de estabilidade. Correspondente, que aqui nesse caso, eu estou buscando um momento de rolamento frente a uma derrapagem. Então, se ela for positiva, o momento tem que ser negativo para retornar à condição de equilíbrio, significando então que o meu CL beta é negativo. Então, lembrando, quando a gente está estudando estabilidades estáticas, a gente está preocupado com as derivadas de estabilidade, porém, em ensaio voo, eu utilizo os critérios equivalentes. Os critérios equivalentes são forças e deslocamentos em função de velocidade. Lembrando que isso também não é intuitivo, mas é demonstrado por meio das equações. Se você buscar as equações, você vai ver que as forças e os deslocamentos, eles são proporcionais às deflexões das superfícies. Portanto, os critérios equivalentes conduzem à verificação das derivadas de estabilidade. As dinâmicas agora, lá no 050 de novo, trem recolhido, flama recolhido, analiso, nivelar e compensar a aeronave de 90 milhas, essa é a velocidade mágica para as nossas aeronaves, para a correção divisória, as tolerâncias são bem tranquilas, 200 pés e 5 milhas por hora, e vamos provocar agora as estabilidades dinâmicas longitudinais, quais sejam curto período e a fugoide. Né? Como é que a gente provoca o curto período? Por meio do dublê de profundor. Né? E após o dublê de profundor, solta o manche e conta o número de oscilações em arfagem. E aí, o que a gente pode fazer no nosso ensaio é basicamente identificar o tipo de amortecimento do nosso curto período. Extremamente amortecido, ou levemente amortecido, mas sempre amortecido. Se for amortecido, caso contrário, né, pode ser até neutro-divergente. Nunca será isso, porque senão a gente estaria lá no desenvolvimento ainda. Claro que se a gente usar, por exemplo, aqui o wing-bug mede o ângulo de ataque. Então, dá para a gente ter ali uma ideia da variação do ângulo de ataque. Aí precisa de instrumentação. Sem instrumentação, o máximo que envolver essa oscilação de arfagem e a mais agressiva ainda é a excitação. O que me interessa é após centralizar o manche, o dublê, soltar e ver o que acontece. E vamos estar fazendo o estudo da manche livre, porque a nossa aeronave permite que a gente faça a manche livre. Provocar fugoide, então a gente está a 90 nós, vamos reduzir ou aumentar a velocidade de 90 milhas por hora, reduzir ou aumentar a velocidade de 20 milhas por hora, e vamos soltar o manche, já atingir
170 ou 110, dependendo aí se a gente quer provocar reduzindo a velocidade ou aumentando. Vamos registrar os tempos e velocidades dos picos e vales. Se quiser registrar a altitude também, vamos registrar a altitude. Né? E vamos incluir aí tanto o momento que soltou no manche para disparar o cronômetro e qual era a nossa velocidade. Encerrar o ponto quando a gente considerar que a full-body está amortecida ou quando a gente tiver ali uns 3 períodos, 4 períodos já registrados. 3 períodos está muito bom. Né? E aí, obviamente, vamos identificar aí o modo da nossa full-body. Bom? Vamos agora para o Dutch Hall e para a espiral. O rolamento, a gente vai fazer o rolamento só lá no F16, no simulador. Então, provocar o Dutch Hall por meio de um dublê de pedal. Após o dublê, centralizar os pedais e soltar. E aí vamos observar o nariz do avião e contar o número de oscilações em nada após o dublê. Então, vamos ver o nariz da aeronave, indo de um ponto para o outro. Vamos repetir o dublê e observar agora o movimento da ponta da asa e desenhar a figura que a gente vai estar observando. Que tipo de figura é. Dessa figura a gente depois estima uma relação figura-tempo. É possível, mesmo a gente não tendo instrumentação, mas tendo uma GoPro gravando o painel dos instrumentos normais de bordo, a gente gravar, depois verificar a relação do FI, que a gente vai pegar ali pelo indicador de curva de derrapagem, e do PSI, que é a variação de proa, que a gente pode aproximar para uma variação de beta. Então é possível a gente, mesmo não tendo instrumentação, obter os parâmetros que nos interessam de Dutch Hall, uma estimativa de beta e uma estimativa de φ. Dá para a gente fazer isso. E aí, esse foi o nosso Dutch Hall. Se nós tivermos, de novo, o Big Bang, dá até para pegar o beta, porque o Big Bang ele grava os derrapagens também. Vamos então agora, depois de terminado o Dutch Hall, fazer a espiral. Para a espiral, a gente então inclina a aeronave em 20 graus e solta o aileron. E vamos ver como a aeronave responde. Está lá 90 milhas por hora, o motor vai estar ajustado na potência para aquela velocidade. Vamos observar a evolução da inclinação da aeronave e vamos registrar o tempo para ela dobrar de inclinação ou vamos encerrar o ponto decorridos aí 20 segundos. Então, se dobrar a inclinação, a gente encerra o ponto e vê o tempo, se não, a gente encerra após 20 segundos e vê qual foi a inclinação final. De novo, vamos identificar os modos de convergência e vamos fazer a manobra aqui para os dois lados. Depois a gente vai ver no nível que a gente quer classificar essa aeronave, se ela atende ou não ao requisito. Stall QDV. Então agora a gente está focado não mais nas velocidades, mas sim nas características do stall e na sua recuperação. Então, de novo, vamos lá no 050, configuração lisa, a aeronave compensada de novo aí sempre a 90 km por hora, velocidade máxima, vai ser mágica, que vai dar mais ou menos 1.5 ABS. Potência para o voo nivelado, para essa condição. E as tolerâncias para todos os parâmetros são aqui 500 pés para a faixa de compensação e 5 milhas por hora para a velocidade. Então a gente vai executar 3 stalls, um na reta com a aceleração de 1 nm por segundo e 2 em curva. Um curva com aceleração de 1 nm por segundo e outro curva com uma aceleração de -3 a -5 nm por segundo. E aí vamos identificar o comportamento da aeronave até o stall e depois de estolado na sua recuperação. Por exemplo, se existem oscilações longitudinais ou laterais, qual é a intensidade do buffet, se há shaker, pusher ou se é batente de comando, as oscilações longitudinais e laterais, se é um pitch up ou um pitch down, se é uma queda de asa, se os comandos são efetivos para a sua recuperação, tudo aquilo que é relativo a qualidades de voo em alto ângulo de ataque e stop. Então, a gente está preocupado em ver o nosso requisito 49 lá do 23, tá? Pronto, fizemos a nossa ensaio, vamos descer, conforme o briefing, coordenando o autocontrole, e vamos fazer aí uma
pouso conforme previsto no manual de voo. Né? E durante a aproximação para pouso, vamos fazer algumas avaliações de qualidade de pilotagem. Então, vindo ali na final para pouso, a 700 metros acima do solo, a 90 nós de velocidade, numa aproximação paralela à pista, vai efetuar uma correção para alinhar com o eixo da pista. Então, de novo, vem afastado, a 700 pés, corrige para o eixo da pista. O que a gente espera? No nível desejado, sem dificuldade, sem oscilação, adequado, ainda sem dificuldade, porém, com oscilações pouco relevantes ou um overshoot apenas. Então, tolerância para a compensação, mais ou menos 10 milhas por hora, né? E logo após o pouso, cobrar do piloto, o Cooper pedir os comentários da tarefa de correção de eixo, né, na aproximação. Porque no pouso ele tem outra tarefa. Então, a gente aqui está fazendo só a tarefa de corrida de decolagem, não mais a corrida de ponto de pouso no ponto de toque desejado, mas é uma tarefa interessante, né? Tocar no ponto desejado. Principalmente na aeronave que os pilotos estão apenas começando o voo nela, então, qual é a manualidade da aeronave durante o toque. Vocês vão fazer isso no F-16 no simulador, né? Ponto de precisão, né? Mas aqui estamos fazendo só a corrida após o pouso, né? Então, manter a reta a partir do ponto de toque até a parada completa da aeronave. Né? Não necessariamente o ponto de toque o pouso precisa ser na faixa central, né? Mas desejado. Desejado é que consiga manter a reta de rolagem até a parada total dentro de mais ou menos 2 metros e adequado aí de mais ou menos 4 metros. Não esqueça de cobrar dos pilotos comentários sobre o quão fácil foi cumprir essa tarefa e o grau que o Cooper atribuído. Bom, encerrado o voo, vamos para o debriefing, conforme o padrão de sempre, e o que a gente espera no debriefing é uma apresentação rápida sobre os resultados dos ensaios, porque vocês farão um relatório, que entrega aí 15 dias após o voo. No relatório a gente tem que ter aí todos os resultados dos ensaios, gráficos de estabilidade estática longitudinal, hoje direcional, lateral direcional para o modo 2, derrapagem estabilizada, e a fugoide. Dá até para botar o Dutch Hall se quiser, se a gente gravar aí pelo menos o painel de instrumentos da aeronave. E vamos comparar os resultados disponíveis com aquilo que tem disponível também de qualidade de voo no manual da aeronave. Tá bom? E aí, de novo, só lembrando como é o relatório, nós passamos por isso. E aí o que a gente tem que fazer por exemplo, lá na fugoide, tem que estabelecer as condições de saia. Então, as condições, qual foi o nível, a velocidade de compensação, a configuração e a velocidade, que inclusive já está short speed, né? Apresentar aí os dados barra resultados, então, os pontos, as velocidades, as altitudes, os tempos, né? Ponto 4 acima, 5 acima, 5 abaixo, então, pico e vale, 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 pico e vale. Isso daqui a gente tem 6 pontos, são mais que suficientes para a gente caracterizar uma fugoide. E aqui a gente inclusive plotou a fugoide em altitude, que é possível fazer até em altitude. Né? Então, vamos lá, botar aqui os tempos, as nossas altitudes, as nossas velocidades e vamos plotar a nossa fugoide. Então, essa aqui foi a fugoide feita aí com velocidade de compensação para nós. E aí nós temos os dados que a gente pode obter. Né? Então, a gente tem aqui as variações de altitude no primeiro período, e depois a gente pode calcular os amortecimentos e frequências naturais, conforme a gente viu lá na redução de dados. Né? E aí a gente relembra lá o que a gente falou na redução de dados. Né? Então, a determinação dos parâmetros no sistema de segunda ordem depende da instrumentação adequada para fornecer os dados com precisão. Né?
as normas e requisitos, utiliza os parâmetros para determinar a estabilidade e a aceitabilidade do sistema. Mas, entretanto, é possível avaliar esses parâmetros de maneira sintética com uma instrumentação limitada. Dados observados e registrados nas manobras podem ser usados para obter valores aproximados de frequência amortecida, razão de amortecimento para movimento de segunda ordem, que a gente viu lá em redução de dados, para qualquer movimento de segunda ordem, todo período foi de Dutton. Então, lá a gente viu, né, que dependendo da frequência, né, a gente consegue estimar alguns parâmetros, né, então, para a obtenção da frequência amortecida, observar o número de ciclos que ocorre durante o intervalo de tempo. Né? Então, a gente calcula aqui a frequência amortecida por número de ciclos dividido por aquele tempo e calcula a frequência amortecida multiplicando esse número de ciclos por 2 ciclos. O número de ciclos pode ser estimado, contando os picos, que podem ser os máximos ou os mínimos do movimento, e no caso do curto período ou da fugoide, a oscilação de teta facilmente, naquela fugoide, né? A oscilação de teta facilmente observada pode ser computada. Né? Então a gente tem até aqui, ó, no caso aqui, na verdade, esse aqui foi um exercício que a gente fez para curto período mesmo. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, 1, 2, então 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, um curto período que tivesse aqui 5 picos, né? A gente calcularia a frequência amortecida, né? Metade do número de picos menos 1, dividido pelo tempo. Então, o tempo entre tudo isso aqui foi de 3 segundos. Quantos picos eu tive aqui? 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, ciclos da frequência amortecida de meio ciclo por segundo. Como é que eu calculo a frequência amortecida? É isso daqui multiplicado por 2 picos. Amortecida de π radianes por segundo. E para a estimativa da razão de amortecimento, utilizo a mesma observação anterior, isto é, o dado obtido de 4 picos. Utilizo a seguinte aproximação, o que se é 1/10 de 7 vezes o número de picos, 7 menos o número de picos. Então, caso esse amortecimento caia entre ponto 1 e ponto 7, é possível calcular dessa maneira a frequência de amortecimento do curto período. Assim, é possível fazer tudo, mesmo com um mínimo de instrumentação. Tá bom? Então, aí, esse movimento que a gente resultou, né, o amortecimento de ponto 3, ela tem validade para isso, então é possível fazer isso daqui. Se essa fórmula for inconveniente, ou seja, não cair aqui, mais que 7 picos ou nenhum, tem-se então as seguintes conclusões. Mais de 5 picos, o movimento é levemente amortecido, significa que o psi dele é inferior a ponto 1. Se tiver nenhum pico, significa que o movimento é altamente amortecido, ou seja, um psi superior a 1. Então, mesmo num curto período onde não temos absolutamente nada, é possível ainda fazer aproximações e tirar conclusões acerca de frequência natural, frequência de amortecimento e razão de amortecimento. Só uma dúvida no slide anterior. A gente está colocando a resposta ali que começa aqui, né? O teta alto seria, você pegou ele da compensação, trouxe ele lentamente até o neutro em nós, isso. E aí, a técnica é você solta suavemente. Não, aqui é dublê. Não se esqueça que aqui é dublê. Aqui a gente está num curto período. Aqui a gente está. Eu ia perguntar da fugoide, depois eu pergunto. Eu inverti, eu guardei da fugoide. Mas na fugoide, que a gente notou aqui, ó, em termos de altitude, o que aconteceu? A gente estabilizou inicialmente a 90 nós, 4.900, não foi esse o ponto inicial? A gente reduziu até 70 nós, altitude de 5.000 pés, e aí a gente soltou. Ele foi a 100, a 4.850, depois foi subindo. Então, de repente, essa fugoide aqui eu peguei de um outro dado, inclusive, mas vamos lá. A gente começou a plotar a 4.900. Então, ou seja, nessa altitude, muito provavelmente eu trouxe a velocidade para cá. Tempo 0, 4.900, a velocidade era 90 nós. 3 segundos depois, a velocidade foi a 70 e a altitude foi aqui. Então, ou seja, vamos considerar agora a
partir daqui. Tá, é isso que eu ia perguntar. O ponto de soltura dos comandos foi ali no primeiro pico ali. Foi aqui. Eu estava aqui compensado, eu trouxe para 70 e soltei. Legal. Aí só uma pergunta, solta. Solta. Trouxe, solta. Trouxe, solta. Você pode trazer e manter. Aí você vai avaliar a comando fixo. Quando você traz e solta, você está avaliando a comando livre. Tá? Então é mais fácil. O comando não leva devagarzinho, tipo assim, Não, o comando solta mesmo. Traz até 70 e libera o comando. Dá na tela, assim, você solta suavemente e se você mantém ela fixo no ponto de compensação, se quiser aonde fixo e solta. Mas pode soltar lá em cima, não tem problema. Pode soltar lá em cima, mas você não deixa segurado para avaliar o comando fixo. Não, aí você tem que trazer para o neutro e manter. Porque senão você vai manter aquela velocidade. Vai manter aquela velocidade, aí como você está com o motor acima ou abaixo, você vai ficar naquela altitude também. Então, assim, para provocar a comando fixo, você tem que trazer para o zero. Agora, o comando livre não, você pode trazer e simplesmente soltar, porque o comando vai lá atrás, ele vai se mexer, então ele vai buscar um novo equilíbrio dele. E aí vai ficar. Ontem eu estava brincando no simulador, e aí eu fiz exatamente isso. Trouxe ele para uma determinada velocidade e mantive naquela velocidade. Ele vai entrar na fuligem também. Mesmo você trazendo ele para aquela posição, e não levando ele para neutro, ele entra na fuligem. Trazendo para cá, aí você está com uma certa velocidade, aí começa a subir. Aí vai chegar num ponto que ele vai parar de subir, a velocidade vai cair e ele vai entrando na fuligem. A diferença é só na resposta ali, se soltar de uma vez, você tem uma resposta mais abrupta. Mas isso, exatamente. Você tem uma resposta que é mais, como assim, mais expressiva. Né? Mas se você não tiver, ele vai entrar na fuligem, ele entra na fuligem, fica lá. Eu estava fazendo com o Serginho, com o 72, ele era na fuligem e não para. Só que provavelmente com um nível mais elevado, porque você está mantendo e vai buscar um. Sim, ele vai estabilizar para um novo nível. Isso, ele vai para um novo nível. Mas vai manter uma média lá em cima. Só que fazer isso ele perde mais energia. Sim, muita energia na subida e provavelmente o acontecimento vai ser menor no nível superior. Provável. Tá bom, até no curto período a gente consegue fazer redução de dados. Tá? E concluir alguma coisa, ou seja, se eu anotei o número de picos no curto período, utilizo essas fórmulas aproximadas que estão na bibliografia, a gente esqueci de botar referência aqui, mas a gente consegue calcular essa frequência e essa frequência amortecida e consegue estimar, se estiver entre ponto 1 e ponto 7, consigo estimar por esse cálculo o amortecimento. Tá? Se não cair entre ponto 1 e ponto 7, significa dizer que eu tive mais de 6 picos, né? Então mais de 6 picos, porque aí vai dar alguma coisa maluca aqui, 7 menos 6 dá 1, né? Então vai dar ponto 1. Então mais de 6 picos, o máximo que eu posso fazer é dizer que ele é levemente amortecido, portanto, o que se é inferior a ponto 1. Se não teve pico nenhum, então a gente está em ponto 7 aqui. Então, vai dar maior do que ponto 7. O amortecimento vai ser maior do que ponto 7, então até fortemente amortecido. Tá? Então, consigo estimar até alguma coisa relativa ao nosso movimento de segunda ordem, mesmo fortemente amortecido. Tá? Aí a gente vai lá para resultados e análise, então fazer só o da Fugode, né? Então a gente já fez isso daqui, tá? Aí vocês vão fazer a mesma coisa aqui, vão fazer a mesma coisa para o Dutch Hall, se vocês quiserem, tá? Vão fazer a mesma coisa para todos. Aqui a gente fez só o da Fugode, aí tem que fazer de novo análise, discussão, requisitos, relação, função, conclusão e recomendação. Para fechar o dia, vamos para o parafuso. Tá? Vamos para o parafuso. Não sei nem se eu estou gravando, se tem memória, acho que agora tem memória aqui. Não, está gravando aí. Porque a aula anterior não gravou, acho que eu não apertei. Então vamos para o parafuso. Né? Então o parafuso vai ser lá no verso 330, que ficou muito durinho a bolacha, diga-se de passagem, parabéns. E aí, isso daqui, né, quem vai lá e faz o bolo, diz que é a cereja do bolo do curso. Né? Então, é a cereja do bolo do curso. Porque depois dessa cereja do bolo,
vem o relatório de avaliação final, que aí esse realmente é mais complicado. Né? Mas para cada coisa boa tem sempre uma compensação, tem sempre um preço a pagar. Né? Qualquer coisa, não entendeu o que você É o relatório final de avaliação. É isso, é isso. Muito bem. Então, vamos lá. De novo, né? Cartão e briefing. Executar o voo de ensaio para determinação das características do parafuso. Fazer o relatório de ensaio. E aí, treinar lá a coordenação de cabine. O avião é 330XL, instrumentação agora aqui é obrigatória a GoPro. A GoPro aqui tem que ser levada para lá. Tá? Precisa da GoPro para a gente poder depois reconstituir o voo e tirar as nossas conclusões ali acerca das características do parafuso. Tá? De volumes que a gente tem que dar uma olhadinha, são os volumes 2 e 4, e tinha os 6 que eu botei aqui, mas você está na parte do Extra 300. E um voo de parafuso, geralmente eu vou bem rápido, de 25 a 30 minutos. Briefing, realizar o briefing padrão. O Denis vai fazer a parte dele lá de segurança em geral, vocês vão falar a parte específica do ensaio e vão decolar, conforme o briefing e seguindo as orientações do manual. E parafuso, vão realizar pelo menos aí 4 parafusos. Parafuso normal sem agravamento, parafuso normal com agravamento de aileron para os dois lados, parafuso invertido sem agravamento e um parafuso chato. Vamos fazer esses 4 parafusos. Né? Não é necessário realizar a totalidade de parafusos para ambos os lados, pode ser por um lado só. Cada execução descrita a seguir, descrita anteriormente, é de um parafuso, exceto quando solicitada a repetição em alguns casos de agravamento ou por interesse didático a critério do instrutor. Todas as entradas serão com pedal a fundo, manche todo a cabrar ou todo a picar. Todo a cabrar normal, todo a picar invertido. E os ailerons em neutro. Os comandos deverão ser mantidos em máxima deflexão durante todas as voltas do parafuso, inclusive após as entradas de agravamentos, conforme possível, claro. Após as entradas do comando inicial, todos os agravamentos deverão ser aplicados no final da segunda volta, barra início da terceira, com comando no batente. Lembre que as fases do parafuso são entrada, incipiente, desenvolvido e recuperação. Então, agravamento só quando ele tiver passado da fase incipiente. Em cada parafuso, a gente tem que observar, é claro que durante o parafuso é complicado observar, mas a altitude de início, o tipo de parafuso, vamos já estar acostumado, a oscilação, a velocidade angular de rotação e de giro, número de voltas para recuperação e a altitude perdida no parafuso. Então, para cada um dos 4 parafusos, a gente vai tentar obter isso daqui por meio da câmera GoPro. Muitas coisas aqui já são clássicas, né? Tipo normal e invertido, né? Oscilatório, muito oscilatório, pouco oscilatório, essa sensação que vocês têm dentro da cabine. Depois, na filmagem, vocês vão ver como é a filmagem do parafuso propriamente dito. Né? Regresso e pouso, conforme o brief, seguindo o manual, debrief padrão de ensaio em voo. Relatório, então, em 15 dias, seguindo o que a gente já falou dos vários relatórios. Né? Bom, então, por exemplo, vamos lá ver o que a gente espera ter no relatório. Né? Então, as condições de ensaio, o nível, a velocidade, a configuração. O teste 1 foi feito em que altitude, em que velocidade. Né? Os dados da aeronave, o peso, né? A área da asa, a envergadura, aquela razão lá de cone de cauda que está lá no parafuso, no RDF. Depois a gente entra lá na teoria e analisa o que é isso, como é que a gente calcula isso. Tá? É fácil de calcular, não tem mistério nenhum. Tendo os dados da aeronave é fácil de calcular, mas até aqui joga o valor dela, a apresentação dos resultados. Né? Então,
normal, sem agravamento, para a esquerda, altitude 7.000, o θ estava em torno de 20 graus, é oscilatório ou não, quantas voltas foram, qual foi o tempo para a gente, desde que a gente comandou até aqui recuperou, e tipo, picado e rápido, e qual foi a altitude de recuperação. Normal, com agravamento de aileron, para a esquerda, as mesmas informações. Normal, com agravamento agora de manche, o aplicar ou acabrar, aplicar geralmente, que dá uma acelerada no parafuso. Altitude de início, atitude, se é oscilatório. Então, quando a gente agrava de manche, torna-se oscilatório, muito rápido, diminui rápido, muito rápido, aí tende até ficar chato. Invertido, sem agravamento para a direita, de novo os mesmos parâmetros. Então, essa é um grande resumo que a gente apresenta ali nos dados. Aí as observações, então, normal sem agravamento para a esquerda, recupera aí um quarto de volta e perde 1.000 pés para recuperar, pequeno bem que é a direita, de 5 graus após a recuperação. Normal com agravamento de aileron para a esquerda, recupera um quarto de volta, perde 700 pés, bank para a esquerda de 10 graus e se acelera notoriamente com vibrações leves. Um agravamento provoca aqui uma aceleração. Depois, manche para a esquerda, recupera um quarto, perde 600, pequeno banco à esquerda. Depois, invertido, recupera um quarto de volta e perde 1.300 pés para recuperar. E aí a gente calcula aqui a razão de giro, aí a gente precisa da filmagem da GoPro para contar ali o número de voltas, e calcular esse número de voltas por segundo, para calcular a razão do giro, calcular quantos graus por segundo, cada um dos tipos de parafuso, a perda por volta, se a gente estiver filmando no painel de instrumento, a gente consegue ver ali o número de voltas, a altitude para cada volta e a altitude perdida na recuperação. Então é isso que a gente espera encontrar lá no relatório de vocês. Aí vamos fazer ali uma análise do chama de discussão dos resultados, lembrando sempre se existe algum requisito. A aeronave acrobática tem requisito lá no FAR 23, para a aeronave acrobática. Relação com a missão, é uma aeronave que é para fazer acrobacia, então, ou seja, a missão dela é fazer isso. Tem a desorientação, não tem, o piloto consegue ver o painel de instrumentos durante o parafuso, consegue monitorar os parâmetros importantes para a segurança do voo, então, ou seja, ele vê, percebe para que lado é o parafuso, a velocidade, ele consegue verificar o velocímetro, ele consegue ver o altímetro, é fácil identificar o giro. A primeira aeronave que tem que ser acrobática, eu não posso ter desorientação do piloto, ele tem que estar com a consciência situacional adequada para a demonstração que ele está fazendo. Vamos concluir, vamos recomendar. Depois repete lá no final do relatório. E é isso. E aí, vamos deixar para amanhã falar sobre a avaliação final que a gente vai fazer de novo lá no Corisco. Tá? Essa avaliação final, a gente precisa quantos voos? É a gente que vai distribuir entre gente, quantos voos fazer, quem vai fazer? Amanhã de manhã eu vou falar isso para vocês. Eu já falei tudo que eu precisava falar agora com vocês. Não, mas a gente vai passar aqui, a gente vai falar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer de novo, o que vocês vão fazer? Vocês vão preparar um plano de ensaio. Vocês vão ter que elaborar um relatório de conformidade da sua aeronave. Vão ter que fazer análise de risco. Vão executar uma campanha de ensaio para verificar desempenho e qualidade de voo. Então, a campanha de ensaio. Tudo aquilo que a gente foi falando aqui agora até para vocês fazerem. Não fica essa cara na área, não fica triste não. Tá? Vão preparar os cartões de voo e vão realizar os briefings. Assim, ao preparar um plano de ensaio, então, vocês vão ter que analisar que requisitos a gente tem que cumprir do FAR 23. Analisar que requisitos o fabricante estabeleceu.
montar uma matriz de pontos de ensaio e de métodos de comprovação para cada requisito. Então, vou montar aquela matriz que vocês sabem lá, né? Não sei, ainda é o DORS que vocês usam lá na Embraer para fazer acompanhamento de requisito? Então, né? A gente não estava lá trabalhando com vocês lá, usava o DORS lá para a gente discutir requisito. Criar lá um DORS, uma matriz de requisitos, requisito do FAR, requisito do fabricante, né? Método de comprovação. Vão distribuir o voo entre vocês e coordenar os voos. Então, cada um de vocês, né, cada dupla de vocês fará uma parte do programa de ensaio, mas obrigatoriamente cada dupla realizará pelo menos um ponto de ensaio de desempenho e um ponto de ensaio de teoria. Então, tem aí as condições de motor. Né? Vão fazer um relatório e vão apresentar esse relatório. A Gabi viu ano passado a apresentação da turma. Aqueles padrões lá. Eu cheguei depois da apresentação, foi feito em inglês ou foi feito em português? Então, o escrito, os slides estavam em inglês, mas eles fizeram em português. Mas eu vi aqui que estavam os dois em inglês. Quando eu fui preparar, eu falei, está em inglês também. Eu não lembro como é que foi, eu vou falar com o Nareto. Ano passado a apresentação foi em inglês, acredito que o relatório foi Sim, relatório em inglês. mas eles apresentaram em Eu português. também acho mais apropriado. Já escreveu em inglês, já fez em inglês, não tem porque a gente falar em inglês. Mas na ordem de ensaio está em inglês. Eu acho que eles perguntaram na hora, se eu não me engano, aí ninguém colocou requisito nenhum, aí eles falaram, então vamos apresentar em português que ela se Mas nós somos mamados, é isso aí. Não estou apresentando para as pessoas, estou apresentando para a banca da Embraer. A banca da Embraer é para a gente, os instrutores. Eu também acho mais aplicado. Já fiz o trabalho em inglês, vocês sabem falar inglês. O relatório também. Todos vocês fizeram aquela prova maldita lá da Embraer de inglês, que é a prova dura, aquela prova de inglês. Se todo mundo fala inglês, é o suficiente para não precisar dela na apresentação da Conselheira. E aí a gente vai utilizar um cenário, que está em anexo, que a gente vai falar dele amanhã. Já é 11h30, acho que tá bom, senão vocês não tem nem motivo para vir amanhã. Aí amanhã a gente complementa isso daqui e eu mostro o filme do parafuso que eu tive que trazer. Eu mostro o filme do parafuso que a gente gravou lá do Luiz Castilho, para vocês verem mais ou menos como é que é o voo do parafuso. É interessante. Tá, mas aí amanhã a gente entra aqui nessa ordem de ensaio e vai seguindo aqui todo o cenário. Né? Embora esteja aí o Neto botou aí o nome de uma empresa maluca, já botou o nome da empresa para Muna Aerospace. Ele botou o nome da empresa, porque o nome da empresa é Muna Aerospace. Então a gente vai tratar desse cenário, vai passar por tudo isso aí amanhã, tá? Mas amanhã a gente conversa sobre a avaliação de desempenho, que já são 11h30, tá bom? Porque hoje é segunda. Valeu, galera? Bom almoço. A gente se vê amanhã, às 8 horas. 8 mais ou menos, a tolerância, já não vou pensar muito que tinha tolerância. Tchau, gente, até amanhã.